importante, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quarta-feira para invalidar uma lei do Paraná que facilita o porte de armas para colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs. Essa foi a primeira das 10 ações apresentadas à corte pelo governo Lula contra regras de estados e municípios justamente sobre esse tema. No pedido, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, afirmou que a lei do Paraná invadiu a competência do governo federal para legislar sobre esse tema. A norma questionada, editada em 2023, classifica a atividade dos CACs como de risco. Vou chamar o Roberto Mota para começar essa rodada. Mota, o avanço das pautas do governo que tem o objetivo justamente de restringir o acesso às armas de fogo. Claro, a justificativa é que alguns dispositivos, algumas leis estaduais e municipais acabaram invadindo a competência do governo federal. Mota. A turma que está no poder no Brasil hoje tem preconceito contra armas legais. É um preconceito ideológico. Toda a esquerda no mundo inteiro tem esse preconceito contra armas legais. Eu não posso opinar sobre o aspecto jurídico dessa decisão, mas eu sei alguma coisa sobre o aspecto ideológico. O direito de autodefesa é um direito natural, é inalienável, inviolável. E como é que você se defende de um agressor armado? Essa é a pergunta. Quando se trata de armas, quando a gente discute armas no Brasil, a gente precisa fugir do discurso infantilizado, que trata todos nós como se a gente fosse idiota. É preciso também a gente separar o joio do trigo quando a gente fala de armas, tá? O trigo segue a lei, pratica tiro nos clubes de tiro. O joio usa armas ilegais, contrabandeadas, armas de guerra. Só no Rio de Janeiro são mais de 1.400 territórios dominados por criminosos com fuzis, até metralhadoras .45. É óbvio, o trigo são os atiradores, são os CACs, aquelas pessoas que fazem o treinamento e praticam tiro nos clubes. E o joio é o narcotráfico. Você, Cristiano Beraldo, Supremo Tribunal Federal invalidando essa lei do Paraná que facilitava o porte de armas para os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Beraldo. Caneto, o discurso contra os CACs é muito ruim porque ele não encontra sustentação na realidade. O grande ponto que se coloca contra os CACs é que são pessoas de direita que estão se armando e que vão atentar contra a democracia. Mas se a gente observar eventos importantes que estão sendo, inclusive, objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal, 8 de janeiro, a ocupação diante dos quartéis, a gente precisa levantar quantos CACs foram ali presos, quantos episódios de uso de arma por essas pessoas para atentarem contra a democracia foram registrados. Isso é um dado importante, especialmente porque estamos num país onde 40 mil pessoas são assassinadas todos os anos, e eu arrisco dizer que mais de 95% desses assassinatos são cometidos por pessoas utilizando armas ilegais. Não são registrados. Não tem ali que apresentar seus documentos, passar por um processo de preparo para terem condições de comprar uma arma. Então há um choque de realidade. Os argumentos são muito frágeis, são muito ruins, mas a realidade é que se criou no Brasil esse clima de que se você é um CAC, se você tem uma arma, você é uma pessoa perigosa. Quantas pessoas morrem por ano vítimas de arma de fogo, de CACs, versus pessoas que morrem em acidentes de trânsito por excesso de velocidade, por embriaguez ao volante, por uso de drogas antes de dirigir. Então, é isso que tem que ser considerado para que a gente tenha um mínimo de equilíbrio nessa discussão, porque de resto é só papo furado e militância política. É isso, o governo apresentou 10 ações contra essas regras para estados e municípios, justamente com o objetivo de invalidar
alguns dispositivos. Você, Zé Maria, o que é preciso considerar? Esses questionamentos do Beraldo são importantes, hein? Os CACs cometeram crimes para justificar essas ações? Pois é, primeiro, tecnicamente, isso parece evidente de que a função de legislar sobre esse assunto é do governo federal e agora, sobre um decreto, tirou de novo do Exército e levando o poder de controle de armas de fogo, né, explosivos, para a Polícia Federal. Mas eu acho que isso está errado. O Estado é que deve ter esta competência de legislar sobre esse assunto, porque cada estado aqui no Brasil, e olha que existem estados grandes e complexos, cada estado tem uma característica. O estado da Bahia, o estado do Amapá, não é igual ao estado de São Paulo, por exemplo, né? Que é um estado concentrado, a gente vê pelo mapa os pontinhos de cidade todo tomado e tal. Então o estado deveria ter essa competência de legislar, mas não tem. A definição aí é técnica. Agora, veja bem, os CACs brotaram aqui no Brasil para suprir uma lacuna na legislação. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o deputado Alberto Fraga, que é um coronel da reserva daqui do Distrito Federal, um coronel de viatura, de mão na massa mesmo, ele dizendo o seguinte: ele foi o coordenador daquele referendo do não e ele acabou ganhando, né? Surpreendeu a todos. Se ele não tivesse feito aquela história e ganhado aquela história, haveria proibição de vender armas no Brasil e até de fabricar armas no Brasil. Foi esse o ponto do Estatuto do Desarmamento, que foi rejeitado pelo povo por um referendo. E ele dizendo o seguinte, que ele é contra, veja bem, ele é contra o porte de armas para andar na rua, mas é a favor, de uma maneira muito forte, inclusive, de que todos tenham a possibilidade de fazer a sua autodefesa na sua casa, porque o bandido, sabendo que o cidadão está desarmado, ele entra com maior facilidade. E, às vezes, você está em casa e um bandido está entrando, um tiro de advertência resolve mais e muito mais rápido do que ligar para a polícia, que vai demorar muito tempo. A ideia do deputado Alberto Fraga. Aí ele dizendo, você tem o direito de ter uma posse de uma arma na sua casa, mas não consegue comprar. No Brasil é dificílimo você comprar armas, autorização para comprar armas. Então, o fazendeiro lá recebeu a autorização, o ex-presidente Jair Bolsonaro ampliou a possibilidade de posse de armas para o perímetro da fazenda, né? Não só para a sede, como era antigamente. Mas e como é que compra essas armas? Não tem no mercado. Então, ou você compra no mercado negro, não tem no mercado legal. Então, é muito complexo. A Constituição diz que você tem o direito de se defender. E eu acho que ninguém se defende com as unhas como gato. Você se defende com armas. Você vai ser atacado com armas. Então, a Constituição já garante esse direito. Agora, eu tenho restrições à CACs, que é um instituto, assim, hipócrita, porque eu acompanhei, por exemplo, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele disparou uma arma no aeroporto, né? Transferindo a arma. E ele poderia. Sabe por quê? O ministro Milton Ribeiro é um pastor evangélico, senhor de idade. Olha, ele não é um caçador, ele não é um colecionador de armas, não é um atirador. Foi para esses negócios aí para quê? Para poder ter a arma. Isso é ridículo, devia todos ter o direito e não ficar dependendo desses clubes aí que não significam muito. Não é nada, é só para ter o direito de ter armas. Devia assumir de vez que as pessoas têm o direito de se defender e de comprar. O alerta do deputado Alberto Fraga é muito importante. Embora tenha o direito, é muito difícil ou quase impossível de comprar uma arma no Brasil. Tá certo. Tema importante para a gente repercutir com os nossos comentaristas. Agora, Mota, 2 pontos tratados pelo Zé Maria que eu gostaria de escutar a sua opinião. Os estados deveriam legislar sobre o tema da arma, concessão de armas de fogo. E um outro tema aqui, os pingos nos is. Cedo ou tarde, a gente vai ter que voltar a debater esse tema, né? É preciso uma nova legislação a respeito? Você, particularmente, defende a realização de um novo plebiscito?
Eu defendo o respeito à decisão que o povo tomou naquele plebiscito que foi realizado e foi ignorado, né, Canhoto? Eu acho que a gente deveria um dia ter legislação penal estadual. Eu acho que cada estado deveria poder decidir como quer tratar os seus criminosos. Quanto mais centralização, pior. Essa história de clubes de tiro, tem muita gente falando sobre clubes de tiro, pessoas que nunca entraram num, que nunca frequentaram. Veja que coincidência, hoje eu estive num clube de tiro aqui no Rio de Janeiro, atirando. Uma das principais funções dos clubes de tiro é ensinar as pessoas a respeitar uma arma de fogo, a como manusear uma arma de fogo com segurança. A habilidade no uso de uma arma de fogo vem com a prática. Quanto mais você atira, mais habilidade você tem, mais segurança você tem no uso daquela arma. Um atirador experiente, ele tem a técnica correta, jamais vai acontecer com ele aquilo que aconteceu no aeroporto, da arma ter disparado. Ele tem tranquilidade, segurança e, acima de tudo, ele pensa 10 vezes antes de usar uma arma de fogo. Quando você frequenta um clube de tiro, você tem a atenção de instrutores especializados. E uma das primeiras coisas que você aprende num clube de tiro é o seguinte: se você por acaso estiver armado, você tem que fugir de confusões. Você tem que ficar longe de conflitos. Uma pessoa armada e treinada sabe disso. Você passa a evitar conflitos. Aquela arma é para sua defesa, para a preservação da sua vida e da vida de outras pessoas. Mas para isso, você precisa estar treinado. Você precisa saber usar aquela arma. E essa é uma grande, talvez a grande missão dos clubes de tiro. Um atirador, um CAC, um atirador que é legalizado e treinado, ele não é uma ameaça para ninguém. Muito pelo contrário. Ele é um fator de segurança. Basta a gente fazer uma pesquisa na internet e a gente vai encontrar inúmeros casos em que atiradores CACs treinados salvaram pessoas que estavam sendo vítimas de crime. Agora, Beraldo, sempre quando a gente fala desse tema, vem os Estados Unidos como exemplo, né? Para o lado bom e para o lado ruim também. Pois os Estados Unidos dá um exemplo para o Brasil de algo que a gente tem que levar a sério, que é a independência dos estados, no sentido de que o estado é que conhece a sua realidade. À medida que nós aproximamos a tomada de decisão do contribuinte, do cidadão, ele fica mais atento, ele se sente mais presente nesse processo. E com isso as decisões são tomadas no sentido de preservar aquele ambiente que se encontra. Se há uma maioria dos Estados Unidos, por exemplo, de democratas que acham que tem que liberar maconha, que tem que ter banheiro trans nas escolas e por aí vai, essas decisões serão tomadas localmente. E aquelas pessoas que não se sentem bem nesse tipo de ambiente farão suas malas e vão embora. Isso não é um drama. A mobilidade nos Estados Unidos, ela é muito presente na sociedade. As pessoas se mudam, arrumam um emprego no outro estado, ela simplesmente vende a sua casa e vai embora. Isso acontece rotineiramente. Muito difícil você encontrar um americano que diga, não, eu nasci aqui e eu vivi a minha vida inteira aqui e nunca saí. A menos que ele não tenha ali uma carreira em empresas, enfim, tem outro estilo de vida. Aí sim, mas em geral, você consegue perceber naquele ambiente em que você está inserido qual é o tipo de gestão que a cidade tem, que o estado tem. E é interessante que, às vezes, por exemplo, você pega o Texas, que é um estado republicano, de tradição republicana. O governador do Texas, recentemente, conseguiu segurar no peito uma decisão da Suprema Corte para impedir uma invasão que estava acontecendo no estado do Texas de imigrantes ilegais. E fez isso com o apoio da população. Mas você tem no Texas uma cidade como Houston, que tem uma presença enorme de estrangeiros
que é uma cidade tradicionalmente democrata. Aí o que acontece em Houston, diferente de outras cidades importantes do estado? Ruas esburacadas, semáforos que muitas vezes não funcionam, gente morando na rua, episódios de violência aqui e ali. Retrato desta administração. Então, o que o Brasil precisa entender e assumir como uma realidade que pode ser administrada é que as necessidades do Acre, onde o Mota esteve semana passada, são completamente diferentes das necessidades do Mato Grosso ou de Santa Catarina. A começar pela densidade demográfica. A liberdade. Né? A começar Exato. E só para encerrar, Canhato, claro. Eu quando vim estudar nos Estados Unidos em 1993, eu tinha 16 anos de idade e aí fui fazer o curso para tirar licença, né, carteira de habilitação. E aí fiquei impressionado, falei, nossa, mas com 16 anos já pode dirigir? Aí me falaram, não, mas em Minnesota é 14, porque lá as propriedades rurais são enormes, não tem ônibus escolar para todo mundo, a criança ali, 14, o adolescente de 14 anos já consegue ter um discernimento para pegar o carro e ir para a escola sem depender de ninguém. Então, cada ambiente com a sua realidade, mas no Brasil não, é lei de cima para baixo, para fazer todos iguais. Obviamente isso não funciona.